Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E a consultoria em visagismo? Qual caminho devemos pegar para fazer uma consultoria? No mínimo, precisamos ter algum um start, né? Um passo a passo. Eu não gosto de dizer passo a passo para consultoria, não, porque eu acho que quando se trata de ser humano, passo a passo é um negócio complicado. Passo a passo impõe, né, um caminho. Mas vamos lá, mas para traduzir a intenção do que o cliente precisa comunicar, nós precisamos estar conscientes de algumas coisas. Preste atenção. A primeira delas, eu preciso refletir, estudar, conhecer, me inteirar mais profundamente, de uma forma mais direcionada, sobre os conceitos de beleza. Porque se eu paro para estudar sobre o que são os conceitos de beleza, qual que é a perspectiva histórica, né? Como chegou até nós essa questão de como pensar a beleza? Será que a beleza ela é particular? O meu conceito de beleza é diferente do seu, mas também existe o coletivo no sentido de o inconsciente coletivo, né? O senso comum, muitas vezes dá direção. Isso é o belo, isso não é belo, isso é chique, está na moda. Quer dizer, quais são os parâmetros que se usa, né? Como que cada cultura fala sobre o conceito, ou qual a percepção que cada cultura tem sobre o conceito de beleza. Então, só desse nosso papinho que a gente já parou, a gente já entendeu que essa reflexão sobre o conceito de beleza para se realizar uma consultoria se faz necessária, porque as percepções de mundo são muito distintas. Então nós não podemos bater o martelo e dizer isso sim é que é o bonito, até porque na consultoria a gente aprende a ouvir o cliente, então a percepção dele tem que ser considerada e não necessariamente a nossa. Então, o segundo ponto seria, para isso, você precisa ter convicção de seu verdadeiro papel na sociedade. Você, profissional de imagem pessoal, você, cabeleireiro, que tem acesso a um número maior de pessoas, né? Em que você contribui? Você compreende que o seu papel na sociedade é elevar a autoestima, é trazer para o cliente uma nova percepção sobre si mesmo e o quanto pode ser significativo na vida dela você, com essa consciência de seu papel na sociedade, traduzir a intenção do que o momento de vida dela requer e do que ela precisa comunicar com a imagem. Para isso, a gente entra no terceiro ponto. Para traduzir a intenção, nós precisamos aprender a ouvir o cliente. Eu costumo sempre dizer que cada pessoa é uma caixinha. Cada pessoa tem as suas configurações, tá? E as configurações do cliente não são as mesmas nossas. A nossa história de vida, todos os nossos registros, tudo que nos faz ser quem somos, a nossa personalidade, nós somos produto do meio. E o meu meio não significa que é necessariamente igual ao do cliente. Então, a importância de se parar para ouvir o cliente, entrar no universo dele, não interferir com a nossa opinião, com o nosso palpite ou com o nosso padrão, né, com aquilo que a gente considera que é o melhor. Não, a gente não pensa mais como alguém que vai decidir a imagem do outro, a gente vai construir junto. Então, para isso, eu preciso ouvir o cliente. E aí vem o quarto ponto que a gente pode dizer sobre isso, é sobre discernir o contexto. O que é discernir o contexto, Lígia? Naquele momento ali, que você está na conversa com aquela pessoa, os contextos são diferentes porque as pessoas são diferentes. Como ela chegou, o que ela falou, como ela se expressou, qual foi sua primeira sensação a respeito dela, né? O que você captou dela, né? Seu lado intuitivo, qual foi a sensação que você teve? Ou seja, todo um contexto. Muitas vezes as pessoas nos procuram para fazer uma mudança de visual baseado
em algum momento significativo que ela está vivendo. Quando uma pessoa quer fazer uma mudança de visual e procura um visagista, uma pessoa que está pronta para fazer esse tipo de trabalho, ela não procura à toa, né? Ela não quer fazer de forma aleatória. Se ela procura um visagista, é porque ela quer fazer um trabalho diferenciado de uma pessoa que sabe traduzir a intenção. Então, discernir aquele contexto ali, né? Se até uma coisa interessante se o que ela fala é congruente, né? Contexto, combinação, congruência, se o que ela fala é congruente com a expressão dela. Porque muitas vezes a cliente, até por não saber muitas vezes se expressar, a gente tem aquele discernimento de que tem alguma coisa que não está batendo. Então, esse discernir o contexto é isso, gente. É o famoso conceito dos 3 Cs. Contexto, combinação e congruência. Se há congruência com a comunicação não verbal, e assim vai, porque isso, gente, a gente até já discerne de forma natural. Depois vem um outro ponto, gente, para traduzir a intenção. Nós precisamos desenvolver a inteligência. Todos nós temos as inteligências múltiplas, né? E outro ponto que nos mostra a nossa singularidade é sobre que essas inteligências múltiplas, elas são singulares, cada um tem as que são mais altas e tal. E no caso de um visagista, ele precisa ter inteligência intrapessoal, que é a relação dele com ele mesmo. Se a relação dele com ele mesmo está truncada, se a imagem dele não está coerente com quem ele é por dentro, ele já perdeu bastante ali naquela comunicação. Então, essa inteligência intrapessoal fala sobre o autoconhecimento que o profissional tem e o quanto a imagem dele está congruente com a essência dele. Porque se ele vai produzir isso no outro, ele no mínimo tem que ter passado pelo processo. Não é verdade? E outra coisa é a inteligência interpessoal, que é sobre o como lidar com o outro. É sobre saber como alcançar o outro, como ouvir, como perceber, como discernir melhor, né? Juntando com as outras coisas que eu já falei sobre o conceito de beleza, convicção do seu papel na sociedade, saber ouvir o cliente, discernir o contexto. Então, a inteligência intrapessoal e interpessoal é absolutamente fundamental nesse processo de consultoria. E por último, gente, a gente traz também, né, a técnica. Você precisa ter técnica para traduzir a intenção. Você tem que ter técnica para transformar a ideia, porque tudo começa primeiro dentro da nossa cabeça, a gente acompanha, aí sim é um passo a passo do processo criativo, onde a gente constrói a imagem primeiro dentro da nossa cabeça. Então, eu preciso ter técnica para tornar real. A técnica, gente, ela é muito importante, ela não é banal. Ela é muito importante, porque se você não tiver conhecimento técnico, você não consegue fazer essa tradução. Entende a importância? Então, se você se sente, vamos lá, se você se sente, não, eu preciso fazer cursos melhores, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, conhecimento está aí, derramado sobre a face da terra. Então, as pessoas têm acesso a conhecimento, tem curso de todas as maneiras, de corte de cabelo, cursos renomados, curso de toda maneira. Então, hoje em dia isso não é mais desculpa. Sabe que quando eu fiz, naquela época, mais de 30 anos atrás, não era tão fácil conseguir um curso de cabeleireiro. Então, assim, a gente apanhava muito para aprender. Depois que foram chegando, a gente foi tendo acesso. Então, assim, tipo, por favor, se você não tem segurança para desenhar um corte, porque literalmente nosso trabalho é esculpir. Esculpir com a matéria-prima cabelo ou maquiagem, né? A gente fala muito sobre cabelo, porque é uma demanda muito grande. Então, na verdade, a gente vai esculpir. E a gente vai esculpir o cabelo usando as linhas e o que elas comunicam, tendo em vista o desejo e a expectativa do cliente, a intenção
de imagem que ela quer ou precisa comunicar naquele momento. Então, entende que há um caminho, né, gente? Há um caminho. São 6 passos que eu trouxe para vocês agora. Não é passo a passo e protocolo. São 6 parâmetros, 6 nortes, né, que eu estou te dando. Tipo assim, você precisa refletir sobre o conceito de beleza. Você precisa ter profunda convicção do seu papel na sociedade. Você precisa aprender a ouvir o cliente, aprender a discernir o contexto, ter inteligência intrapessoal e interpessoal e, se tiver tudo isso, não tiver técnica para transformar a ideia, que tudo começa no mentalês, dentro da nossa cabeça. A gente vai fazendo consultoria, vai conversando, vai captando e a gente constrói primeiro lá dentro da nossa cabeça. Depois que a gente, então, parte para a ação, que a gente chama dentro do processo criativo a interpretação. Então, para interpretar, eu preciso necessariamente ter, sim, conhecimento técnico. Então, se você ainda não se sente pronto, procure conhecimento técnico, é fundamental. Uma coisa, não existe, não dá para desassociar, os dois são importantes. Esse conhecimento, que é intangível, que é o perceber o outro do jeito que ele é, que é de forma muito singular, porque as pessoas são muito singulares, por isso que a gente não coloca regrinha, a gente fala sempre uma palavra, que a regra é não ter regras, porque se tratando de ser humano, não tem como você querer repetir o mesmo padrão de consultoria. Você tem parâmetros, é óbvio, mas as pessoas são tão diferentes. Com aquela pessoa mais introvertida, ela vai ser mais reservada, com a pessoa mais extrovertida, ela vai ser mais solta, mais leve. Tem pessoas que já são mais focadas em resultado, elas não querem muita conversa, elas já querem saber o resultado. Tem pessoas que precisam saber as razões de tudo, por que vai fazer, tem a ver com o jeito de funcionar de cada um. Então, por isso, esses passos que eu dei aqui a vocês, seriam, vamos lá, diretrizes para você entender que você pode ser um profissional diferenciado, especial, se você entender tudo isso aqui. Conceitos de beleza, convicção do seu papel na sociedade, saber ouvir o cliente, discernir o contexto daquele momento, ter inteligência intrapessoal e interpessoal e, acima de tudo, ter técnica para transformar o conceito, a ideia, em forma. Ok? Gostaram do conteúdo? Tem muita coisa boa que a gente tem para trazer para vocês. Então, vou pedir a vocês que curte, compartilhe, passa para frente isso. Se você se lembra de um amigo que seria interessante ouvir sobre esse assunto, por favor, vamos dividir o conhecimento para multiplicar, ok? Porque um conhecimento desse tem mais a que ser multiplicado sobre a face da Terra. Porque eu vou falar para vocês, a demanda continua muito reprimida. São poucos profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Quer ter um diferencial competitivo de alto nível? Faça a formação. E você vai mudar a maneira como você se vê, como você vê seu cliente. E vai mudar para melhor, exponencialmente, a sua forma de atender. Tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo.